Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta para o nosso TJ da blusa Flex, da Tin Can Knits, que a gente vai fazer agora. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria só dar um toque de uma coisa que a Clau me mostrou que eu não sabia. A versão que eu tenho e que eu mostrei no vídeo anterior, na live que eu fiz, é uma versão de 2021. E o link que eu passei para vocês da blusa que é gratuita no Ravelry tá atualizado. Então eu baixei de novo essa receita para a gente dar uma olhada nas diferenças que tem. Eles fizeram algumas alterações que talvez sejam importantes a gente olhar, tá bom? Então essa aqui é a receita nova, é a receita que está atualmente lá no site do Ravelry. Ela é muito parecida, mas eles fizeram algumas modificações não só de layout, né? Mas fizeram algumas modificações importantes em metragem, por exemplo, algumas medidas que eu acho que é legal a gente dar uma olhada. Então, aqui na página 2, eles tiraram aquela tabelinha de abreviaturas, ela está no final do arquivo, e eles deram uma modificada em algumas partes, então a gente vai dar uma olhada juntos para poder começar já com essa receita nova, tá bom? A receita que eu vou usar aqui nesse TJ é a mesma que vocês têm, não a que eu tinha antes, tá bom? Eu atualizei e a gente usa essa nova, tá? Então, aqui na página 2 a gente vê que eles falam sobre sizing. Sizing são os tamanhos, tá bom? Então, eles dizem quais são os tamanhos que eles oferecem. E sempre nas receitas, eles indicam como que vai estar mostrado isso ao longo da receita. Então, se você olhar aqui em sizing, você vai ver que tem 0 a 6 mo, que é months, que é meses, então de 0 a 6 meses. Aí abre parênteses, isso tudo é na letra redonda que a gente diz, que é sem negrito, tá? Aí então, o primeiro tamanho é 0 a 6 mo, que é months, 0 a 6 meses. Aí abre parênteses, 6 a 12 mo, que é 6 a 12 months. 1 a 2 YRS, que é 1 a 2 years, anos, então de 1 a 2 anos. Aí 2 a 4 anos, 4 a 6 anos, 6 a 8, 8 a 10. Aí eles começam a colocar tamanhos em negrito. Esses em negrito já são para adultos. E tá escrito aqui: adulto XS, depois S, SM, M, ML, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL e 6XL. Eles têm uma enorme variedade de tamanhos, tá? Eu falei isso um pouco na live anterior, mas eu só vou dar uma recapitulada. Duas coisas importantes. Primeiro é assim, o que significa esses tamanhos? Então, em inglês, tamanho S é de small, que é o nosso P, é o pequeno. Então, XS é o extra pequeno, seria o nosso PP. Daí, S é o nosso P. SM é uma medida intermediária que eles fizeram, que seria small medium, seria entre o pequeno e o médio. M é medium, que é o nosso médio, para a gente também é M. ML também é uma medida entre o médio e o grande. Grande é o L, é o large, que pra gente é o G, seria o G. Aí XL seria o nosso GG e daí pra cima, tá? XXL seria 2GG, 3XL, 3GG, 3GG e tudo mais. A segunda coisa importante para falar, que eu também já falei na live, mas acho bom a gente recapitular, é que esses tamanhos, essa nomenclatura, ela não é uma nomenclatura que tem uma equivalência necessária no mundo da moda, das vestimentas, tá bom? Então, se você é uma pessoa que usa blusa M, não significa que você, então beleza, eu vou fazer a M que tá aqui, tá bom? Eles simplesmente puseram a gradação de adultos deles, como ela é muito grande, eles puseram dessa nomenclatura. Mas ela não significa que se você usa G, você vai usar o L, pode ser que você use outra coisa. Então é muito importante olhar as medidas, tá bom? Eu já vou falar sobre como que a gente faz as medidas, e daí é importante você escolher o tamanho que você quer fazer, independente do tamanho de roupa que você vista, tá bom? Para saber a sua medida, com essa receita, o que você vai fazer? Normalmente, as receitas em inglês, quando você vai escolher qual é o tamanho que você vai tricotar, ele já vai te dar o tamanho com a folga sugerida. Então vamos supor que você tem 38 polegadas de busto.
e ele acha que essa blusa é uma blusa para ser usada com mais ou menos 2 polegadas de folga. Então ele vai dizer que para quem tem busto 38, faz o tamanho qualquer coisa, X, nome que eles derem, que equivale a 40 polegadas de busto, porque ele já está calculando essa folga. Essa receita, ela não inclui folga. Inclusive, os dois modelos que eles colocaram femininos nas fotos estão mostrando exatamente dois tipos de ajustes diferentes. A foto da capa, a menina usa com uma folga. Ela usa um tamanho um pouco maior do que o tamanho das medidas dela. E a Emily, lá na foto no final, tá usando com mais ajustada, tá usando com 2 polegadas a menos do que a medida dela, para mostrar como é que fica justinho. Eu acho interessante isso que eles mostram essa variedade de caimentos no corpo, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer para fazer essa blusa é pensar qual é o caimento que você quer. Eu quero, como essa é uma blusa que ela não é tão acinturada, ela é mais tipo quadradona, eu quero ela com folga, com um pouco de folga, eu não quero ela com muita folga, tá? Então eu já sei que eu vou querer a maior do que as minhas medidas. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha medida e daí eu vou somar o quanto de folga eu quero e daí eu vou lá na tabela da receita e vou escolher qual que eu quero, tá bom? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar a minha medida de busto, que é a medida, vamos dizer assim, é o padrão, é a partir da onde a gente começa para escolher a nossa receita, tá? Então eu vou tirar minha medida de busto. Então eu pego minha fita métrica e coloco ela usando uma camiseta. Pensa que você precisa medir o seu busto, como você vai usar a sua blusa. Eu geralmente uso a minha blusa com uma camiseta por baixo, tá? Você pode medir só de sutiã, você pode medir com uma camiseta. O que eu digo é, se um dia você for fazer um cardigan pesadão, que você pensa em usar em cima de outras blusas, então é bom você medir com alguma outra blusa, tá? E não a partir da sua medida, vamos dizer assim, só com uma camiseta, porque se ela é pensada para ser usada já em cima de alguma outra coisa, então você já calcula a partir daí, tá? Você vai deixar a sua fita métrica o mais reto possível nas suas costas, tá? Na altura da maior parte do seu busto, tá bom? Vai ficar mais ou menos reta assim, tá? E aí você vai medir aqui. Aqui no meu caso deu 95, tá? Essa é a minha medida de busto. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a receita, ela tá em polegadas, né? Eu tenho até polegadas nessa fita métrica aqui, mas eu queria mostrar como que eu acho que a maioria vai fazer, porque a maioria tem fita métrica brasileira que não tem polegadas, certo? Então, você vai medir em centímetros. Então, eu medi aqui 94 centímetros. Aí, você vai nesses conversores, que nem eu falei, na internet, ou pode entrar no Google para pesquisar, e você vai ver quanto que é 95 centímetros em polegadas. Ou você pode fazer aquele cálculo que eu falei, você pode dividir a sua medida, no meu caso 95, por 2,5, que vai dar a sua medida aproximada em polegadas, tá? A minha é 38 polegadas. Então eu sei que a minha medida, o meu corpo é 38 polegadas. Se eu quisesse que a blusa fosse ajustada, eu ia escolher o tamanho M, que é para um busto, que é um busto final, não é para um busto de 38, é uma medida final de busto 38, tá? Essa tabela, ela tá te dizendo quais são as medidas finais. O que significa? Eu com meu busto 38 posso escolher a M para ter uma blusa ajustada. Eu posso escolher a SM para ter 1,5 polegadas, por exemplo, a menos. Isso é uma coisa que a gente faz quando a gente quer uma blusa bem ajustadinha. Isso é uma coisa que a gente faz quando a gente faz gorro, quando a gente faz meia. A gente tende a usar, eles chamam de, eu não sei como fala em português, é uma folga negativa. Ou seja, a circunferência da peça é menor do que a circunferência do corpo que vai usá-la. A gente faz isso com meia para que a meia fique bem justinha no pé, não fique saindo no sapato. A gente costuma fazer isso com gorro para que o gorro não fique folgadão. E a gente pode fazer isso com blusas quando a gente quer uma blusa bem ajustadinha no corpo, tá? Então, quanto mais negatividade a gente puser, ou seja, quanto menor for a medida em relação ao nosso corpo, mais justo vai ficar. Como eu falei, eu não quero essa blusa justa, eu quero ela com alguma folga. Então, eu vou escolher o tamanho ML, que é para um busto de 40 polegadas. Ele vai me dar 2 polegadas de folga, que dá 5 centímetros de folga, que também não é muita folga, é um pouco.
Logo embaixo de sizing, eles falam em yarn. Yarn é fio. Então, qual o fio que eles recomendam e quais foram os fios que eles usaram. Então, primeiro eles falam qual que é o que eles recomendam. Então, essa blusa, a receita dessa blusa, ela é feita para worsted ou aran. Worsted e aran são medidas que a gente não vê comumente nos fios comerciais, nos fios industriais. A gente vai encontrar aqui no Brasil, principalmente entre as pessoas que trabalham com lã, tá? Então, se você for, por exemplo, no site da Fios da Fazenda, você vai encontrar fios com a espessura worsted. Se você for comprar na Tecerlã, eu acho que também você encontra worsted, por exemplo. Se você for na novelaria procurar fios de lã, por exemplo, da Malabrigo, você vai encontrar worsted. Mas, por exemplo, da Círculo você não vai encontrar worsted, da Pinguim você não vai encontrar worsted. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma noção da espessura do fio que você quer usar para saber se ela vai ser equivalente a um fio worsted, para você poder saber as medidas do fio que você vai precisar, tá bom? Tem um jeito que ajuda bastante a gente a ter uma ideia da espessura do fio que a gente quer usar quando ele não tem essa nomenclatura padronizada internacionalmente, por exemplo, o worsted, que é a gente fazer as voltas por polegada. O que é volta por polegada? Eu expliquei isso na live anterior, mas eu vou falar aqui rapidamente. Você pega o fio que você quer usar e você pega qualquer coisa, um lápis, a sua agulha, uma régua, pega qualquer coisa que você quiser, uma agulha, por exemplo. E aí você vai enrolar o seu fio algumas vezes em volta dessa agulha. Você vai enrolar de um jeito não apertado, mas também não frouxo. Você tem que pensar que você está como se estivesse simulando os pontos na sua agulha, tá? Você você não dá nó no seu fio quando você tricota, mas também você não deixa ele folgadão. Ele fica ajustado, vamos dizer assim. Então você vai dar voltas em torno da agulha por alguma quantidade e você vai deixar eles juntinhos também sem apertar. Então eles não podem ficar com espaço entre eles e você vai deixar eles juntinhos do lado do outro. Aí você vai pegar uma régua e você vai medir 1 polegada. 1 polegada é aproximadamente 2,5 cm. Então, se você não tiver uma régua que tenha medida em polegada, você pode medir 2,5 cm. E aí você vai contar quantas voltas você tem do seu fio nessa medida de 1 polegada ou 2,5 cm. Um fio aran, ele tem aproximadamente 9 voltas por polegada, tá? Então, se você escolher um fio, vamos supor, o fio avelã da Círculo, e você fizer essa coisa e você descobrir que ele tem mais ou menos 9 voltas por polegada, tá perfeito, você pode usar. Ele é um fio que é equivalente a esse worsted, tá bom? Se você escolher um fio, por exemplo, que tem 20 voltas nessa medida, é porque ele é muito fininho, ele não vai dar certo com as medidas da receita. Se você escolher um fio que tem 3 voltas nessa polegada, ele é muito grosso, ele também não vai dar certo com a receita, tá bom? Então esse é um jeito bom da gente ter uma ideia de que tipo de fio que a gente usa. Aí, seguindo aqui a receita, ainda na página 2, a gente tem uma coisa chamada gauge, que é a amostra. Gauge, na verdade, é tensão, mas a gente substituiu aqui por amostra. Então, aqui nessa receita, ele diz que a amostra... Isso é uma coisa que mudou, tá? Da receita que eu tinha, que eu falei na live, para a receita atual. Ele diz aqui que a amostra, uma amostra, no espaço de 10 centímetros por 10 centímetros, você vai ter 18 pontos por 24 carreiras, tá? Ele tá dizendo aqui nessa receita, ele não dá nenhuma medida em centímetros, ele dá tudo em polegadas. Então, 10 centímetros são 4 polegadas, tá? É esse 4 com um apóstrofe que tem aqui. Isso é 4 polegadas, tá? Então, é o que eu falei, 1 polegada tem mais ou menos 2,5 centímetros, então 4 polegadas são 10 centímetros, tá? Só recapitulando também o que eu falei na live, não faça uma amostra, não monte para fazer a sua amostra 18 pontos na agulha e depois meça para ver se deu 10. Se ela está dizendo que são 18 pontos em 10 centímetros, monta 25, 26, 30, tá bom? E faz a sua amostra com mais ou menos 12 centímetros, 13 centímetros. Aí você vai medir dentro da sua amostra, tá bom? Não meça longe, não meça só a amostra, porque os pontos que a gente monta e os pontos da lateral, eles não têm a mesma tensão que vai ter a sua blusa. Então, você pode ter uma medida enganosa aí. Se a gente pegar aqui a minha amostra tem mais
ela tem mais do que 10 centímetros, tá bom? Então, o que que a gente faz? A gente depois coloca ela numa superfície, né? Põe em cima da mesa. E aí você pega a sua régua e você vai medir aqui, mais ou menos aqui, ó. É aqui que a sua tensão tá aproximada com a tensão que vai ter a sua blusa, tá bom? Não meça considerando aqui, não meça considerando aqui, que isso aqui pode te dar uma medida enganosa, tá bom? Então você vai medir aqui no meio, você vai fazer uma amostra maior do que 10 por 10 e vai medir aqui no meio. Então aqui tá a minha amostra que eu fiz montando, acho que eu montei 30 pontos, montei 30 pontos na agulha. Eu faço essa bordinha aqui em cordão, fiz bem pouquinho, só para não ficar enrolando. Lembrando que ela não vai fazer parte da medida da minha amostra, tá? É só para minha amostra poder ficar retinha. Aí eu depois que eu terminei a minha amostra, eu bloqueei e pus para secar desse jeito que tá aqui, tá? Não em cima do papel, né? Em cima do EVA, mas eu pus desse jeito. Eu não pus pinos, não estiquei, tá? Eu ponho assim, deixo ela tipo retinho e pronto. Que é o que eu vou fazer com a minha blusa, tá? A gente sempre deve fazer a nossa amostra baseado no que a gente vai fazer depois quando a gente terminar o nosso projeto, tá? Eu não costumo puxar as minhas blusas, eu deixo ela, eu lavo e deixo elas assim, simplesmente dou uma batidinha e deixo elas no formato, vamos dizer assim, natural delas, tá? Então a sua amostra tem que ser feita como você pretende fazer com a sua blusa. Aqui a gente mede pelo meio, o mais dentro da metade que você puder, tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, a gente pode medir mais ou menos aqui. Meus 10 centímetros estão aqui. Então, a gente pode medir mais ou menos aqui, tá? E a gente medindo, a gente vê, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tinha falado 18, mas também essa é outra coisa importante. Às vezes, a gente tem, o melhor a gente fazer é a gente blocar, esperar secar e esperar mais ou menos um dia, porque também a amostra pode voltar para o lugar, tá? Na verdade, a minha voltou mais ou menos. Quando eu terminei de fazer a amostra, ela tinha 20 pontos em 10 centímetros. Aí eu bloqueei, deixei secar. Quando estava seco, a medida deu 18. E agora que já faz uns 2 dias que ela tá seca, ela tá com 19. Essa é a medida mais real, tá? A mais real é a 19. Vamos medir, a gente pode, para tirar a dúvida, escolher um outro ponto, também mais ou menos no meio, tá? Não vai lá muito para as beiradas. E aí você pode escolher um outro lugar para tirar a dúvida, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e meio. Aqui tem 18 e meio. Então, você vê que a minha amostra tá entre 18 e 19, tá? Eu vou calculá-la como se fosse 19. Eu acho que talvez seja mais seguro, tá bom? Pensando que essa amostra é pequena, mas a minha blusa vai ter peso, né? Então, é possível que, se bem que o peso vai ficar na vertical, né? Então, quando a gente estica na vertical, a gente diminui a quantidade de pontos. Então, é isso. Eu vou calcular 19 pontos, tá? Se eu esticar assim, o meu ponto fica menor. Se ele ficar menor, cabe mais pontos dentro de 10 centímetros, né? Então, é possível que a minha amostra chegue a ter 19 pontos, tá bom? E aí, a gente vai medir a altura, ou seja, a quantidade de carreiras, mesma coisa, tá vendo? Tenta ir mais para dentro possível da sua amostra e seguindo uma fileirinha o mais retinho possível também, tá? A minha vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ela se manteve como tava, 28, tá bom? Pensando que ela vai ficar um pouco mais esticada por causa do peso, a gente pode dar uma forçadinha nela.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 e meio ela deu. Eu acho que eu vou seguir 26, porque aqui sim ela vai ter mais peso, tá? Pensando que aqui vai estar a minha gola, aqui vai estar a minha barra, a minha blusa vai fazer isso, né? Não muito, mas ela vai ter a tendência de fazer isso com o tempo, com o peso e tudo mais. Isso significa que o meu ponto vai ficar mais alongado, né? Ou seja, vai caber mais pontos na carreira, mas vai ter menos carreira a cada 10 centímetros, tá? Então, eu vou calcular que a minha amostra tem 19 por 26. O que fazer se sua amostra não chegou em 18 pontos por 10 centímetros? Você pode fazer duas coisas. Você pode trocar a sua agulha. Então, vamos supor que deu uma pequena diferença e você gostou do tecido. Então, se você teve mais pontos nesses 10 centímetros, se você teve 20, por exemplo, você pode aumentar a sua agulha um pontinho. Você aumentando ela um pouquinho, ela vai aumentar o seu ponto e aí você vai ter menos ponto nesses 10 centímetros, que é o que você quer. Se você teve 20, você quer menos, você quer 18, tá? Ou se você teve 15 pontos, 16 pontos, então talvez seja bom você diminuir um pouco a sua agulha para ver se você tem cabem mais pontos nesses 10 centímetros, tá bom? Outra coisa que você pode fazer, que eu acho que é uma coisa que nós brasileiras já estamos bastante acostumadas a fazer, é a regra de 3. Então, assim, você não chegou na medida dos 18 pontos por 10 centímetros, mas você gostou da sua amostra, você gostou do seu tecido, do caimento desse tecido, do tamanho dos seus pontos, você achou que você quer uma blusa desse jeito, e sua blusa tem 20 pontos, por exemplo, em 10 centímetros. Então, o que você vai fazer é a sua regra de 3 para você ter uma ideia de quantos pontos você vai montar. Uma coisa que a gente pode fazer é assim: você vai pegar suas medidas, você vai ver quanto de folga você quer sua blusa, com folga ou sem folga, né? Ela pode ser ajustadinha, ela pode ter folga, você que escolhe. Aí você vai escolher aquele tamanho. Então eu quero o tamanho tal. Só que esse tamanho tal, as instruções para esse tamanho, elas são baseadas numa amostra de 18 pontos por 10 centímetros. E você, por exemplo, teve 20. Então você vai fazer a conta de qual vai ser o tamanho por exemplo, desse busto, e você vai fazer a regra de 3 para chegar na sua contagem de pontos, para você saber quantos pontos você vai montar na agulha. Então você pode escolher, por exemplo, um tamanho menor. E aí você segue a receita, só que com a quantidade de pontos de um tamanho menor. E o seu vai ficar no final naquela medida que você quer, tá bom? Aí do lado a gente tem Suggested Needles. Suggested needles são agulhas, então Suggested Needles são as agulhas que eles estão sugerindo para você usar. Que significa que são as agulhas que eles usaram para fazer essa receita. Eles usaram 5 milímetros para o corpo, que é equivalente ao tamanho US8, que é a medida das agulhas nos Estados Unidos. E para barra e para gola e para os punhos eles usaram 4 milímetros, que é o US6. De novo, essa é uma sugestão deles. Então, se você quer chegar nos 18 pontos por 10 centímetros para poder seguir a receita do tamanho que você quer, e você teve que usar... Eu, por exemplo, tive que usar uma 4 para o corpo. A minha amostra tem 18 pontos por 10 centímetros, numa agulha 4. Então, eu não vou usar a 5, eu vou usar 4 e possivelmente a 3,5 para fazer barras, tá bom? Então, isso é a sugestão deles. É um jeito de você, por exemplo, se você não tem a menor ideia, o fio que você vai usar, você nunca fez, você não sabe como é. Você pode fazer sua amostra com essa agulha sugerida para ter uma ideia. Ah, ficou exatamente igual à tensão deles, beleza. Então, você tem a mesma tensão dela e você pode seguir. Se ficou diferente, daí você muda e ajusta de acordo com a agulha que vai te dar um tecido melhor, do jeito que você quer e que tem a ver com a sua tensão, com os seus pontos. E aí, por último, eles têm aqui notions. Notions, a gente não tem uma tradução em português, a gente usa outros materiais, por exemplo, que são outras coisas que você vai usar além do fio e da agulha. Então, o que você vai usar além do fio e da agulha? Você vai usar darning needle, que é a agulha de tapeçaria, que é para você depois arrematar seus pontos ou fazer costuras onde precisar. E stitch markers, que são os marcadores de ponto. Stitch é ponto, markers é marcador, então stitch markers são os marcadores de pontos, tá bom?
Aqui no Suggested Needles, eles têm mais informações, porque eles estão dizendo mais ou menos, eles também estão te dando uma ideia da circunferência do cabo que eles estão usando, do tamanho do cabo que eles estão usando, e das agulhas de 2 pontas, porque eles fazem aqui a manga com agulha de 2 pontas, tá? Se você for usar agulha de 2 pontas, então tem essas sugestões aqui, e se você quiser usar a mesma sugestão de cabos na sua agulha circular, você pode seguir aqui para os tamanhos, tá? Que eles têm. Eu faço do meu jeito, então isso para mim eu não ligo. E eu faço as mangas com o laço mágico, então para mim tanto faz essa parte, tá bom? Na página 3, a gente tem informações sobre a peça, tá? Então a gente tem aqui uma medida, um esquema da blusa e quais são os nomes das medidas que eles estão dando para depois você seguir. E aí eles têm algumas notas sobre tamanho. Então a primeira parte aqui chama-se Sizing Notes. Então são as anotações ou notas sobre o tamanho, tá? Então eles estão falando que eles estão dando 2 opções de comprimento do corpo. Isso também é uma coisa que mudou da minha receita. Na minha receita antiga, C1, a variação C1 era a versão longa e a variação C2 era a versão cropped, que era a versão mais curta. Aqui eles trocaram. Então aqui a C1 é a cropped, é a mais curta, e a C2 é a mais longa. Evidentemente que o comprimento do corpo você faz o quanto você quiser, tá? Mas isso é para você ter uma ideia. E aí logo abaixo eles estão explicando nas fotos que eles têm na receita. A primeira foto é essa mulher Francine. Então só pra gente ter uma ideia, ela tá falando que ela tá usando a medida ML, que é para um busto de 40 polegadas, na versão cropped, na versão mais curta do corpo, com 1 polegada de sobra, tá? Então ela tá usando uma circunferência que é 1 polegada maior do que a circunferência do corpo dela, tá? Depois lá embaixo tem o Jordan, que tá usando o tamanho L, que é para 2 polegadas de busto, com 2 polegadas de folga. E a Emily tá usando o tamanho S, que é para 34 de busto, com 2 polegadas a menos. É mais ajustada. Se você olhar a foto dela, o suéter fica bem justinho no corpo dela, tá? E aí o bebê Jones está usando a versão de 1 a 2 anos e com 3 polegadas de folga, tá bom? Isso eu acho uma coisa legal das receitas. Não são todas as receitas que tem, mas é legal isso, quando tem uma foto de uma modelo explicando qual é o tamanho que a pessoa está usando e qual é o tamanho de busto, por exemplo, da pessoa. Porque às vezes a pessoa está usando um suéter largão. Ah, ela está usando para 45 polegadas de busto. Tá, mas e essa pessoa, que tamanho que essa pessoa tem? Ela tem 1,80? Ela tem 1,40? Né? A gente não, pela foto a gente não consegue ver. Então é legal dizer, olha, se é uma pessoa que tem, por exemplo, sei lá, 40 de busto e ela tá usando 45. Então aí você tem uma ideia, quem tem 40 de busto e 45 fica desse jeito. É legal pra você ter uma noção, né, do caimento da peça. Aí a segunda parte é Sizing Table. Table é a tabela, então é a tabela de medidas, tá? A tabela de medidas ficou bem diferente da versão anterior que eu tinha, então por isso também que eu resolvi seguir com a receita nova, tá? Como que vai funcionar essa tabela de medidas? Ela está dividida entre os tamanhos infantis e embaixo os tamanhos de adulto, e os tamanhos de adulto continua em negrito, a fonte em negrito, que é para a gente saber depois na receita quais são os tamanhos de adulto. E aí tem a gradação toda, então do 0 a 6 meses até lá embaixo, 6XL. Aí ela tem, as colunas são o tipo da medida, e você pode olhar no canto superior direito quais são essas medidas. Então a medida A é a circunferência de busto, tá bom? É a circunferência da blusa. Como ela é uma blusa reta, então a gente diz que é o busto, mas é o corpo da blusa inteiro, tá? E aí tem, que vai de 18 polegadas, que é o tamaninho pequeno de 0 a 6 meses, até 70 polegadas, que é o tamanho maior de adulto, tá? Depois a gente tem o tamanho B1. O que eles fizeram também nessa versão que na minha não tinha? Eles fizeram tamanhos diferentes de mangas. Então, B1 é para manga curta. Então, é uma medida que vai... todas as medidas vão daqui da cava até a barra. Só que a versão B1 é para manga curta, a versão B2 é para manga 3/4, a versão B3 é para mangas longas, que é o que eu vou fazer.
E aí eles têm também aí a medida, essa medida que vai, né, daqui da nossa cava até onde você quiser, curta, 3/4 ou longa, tá bom? Tá, também tem polegadas. Aí eles têm o tamanho C, que é o comprimento do corpo. E aí, como eu já falei, o C1 é a versão cropped, é a versão mais curta, e C2 é a versão regular, que eles chamam que é a versão normal, longa, tá? Daí eles têm a medida D, que é a medida do nosso braço, tá? Então, para você ter uma ideia da largura da manga, daqui da parte de cima da manga, tá? E eles têm a medida E, que é a profundidade da pala, tá bom? Que isso é uma medida importante também, tá? E daí, então, essa tabela tem todas essas medidas em polegadas, e daí lembrando aquilo que eu também já falei na live. Aqui, essa receita não tem medidas em centímetros, mas é muito fácil a gente fazer essa transposição. Você pode fazer de dois jeitos. Se você tiver se você tiver algum aplicativo ou você tiver na internet, por exemplo, você pode digitar, vamos supor, 1 polegada, quantos centímetros que dá? E dá aproximadamente 2,54 centímetros, alguma coisa assim. Tem uma quebra, tá? Então, se você tiver um desses aplicativos que faz a substituição, você põe ali as medidas que você quer, ele já te dá exatamente em centímetros quanto é. Mas se você tiver sozinha não tiver, ou tiver só uma calculadora, você pode fazer a medida de polegadas vezes 2,5, que 1 polegada a gente pode arredondar para 2,5 centímetros, tá bom? Então você pode fazer essa aproximação e aí você simplesmente pega essa medida em polegadas e faz vezes 2,5. Ou você pega a sua medida, então você mede, por exemplo, seu busto para saber qual é a sua medida. Você vai ter isso provavelmente em centímetros e aí você divide por 2,5 e você vai ter a sua medida em polegadas, tá? Então aí você tem essa tabela aqui que é legal para a gente ter uma ideia de como que você vai fazer a sua blusa, tá? Aí, as duas últimas colunas são muito importantes, porque falam da metragem de fios que você vai usar. Uma coisa muito importante de lembrar, essa medida está em jardas, tá? Que é uma medida americana. Então, você precisa fazer uma transição para centímetros ou para metros também, tá? Nesses mesmos sites e aplicativos, você também consegue fazer essa tradução, vamos dizer, da medida, tá? Você coloca ali quantos yards, que é jardas, ou você pode pôr jardas em português, dá quantos metros e daí ele te dá a metragem. Então, isso é muito importante ficar de olho, tá? Vamos supor que você vai fazer a versão C1. Eu vou fazer a versão C1 e eu provavelmente vou fazer o tamanho ml. Aqui ele está me dando que o tamanho ml na versão C1 tem 1.100 jardas, não está em metros, tá bom? A gente pode entrar a gente pode entrar no Google e colocar assim, por exemplo, 1.100 yards. Ó, ele até já vem, tá vendo? 2 meters, que significa o quê? Jardas para metros. Então ele diz para mim que 1.100 jardas dá mais ou menos 1.005 metros, tá? Então eu sei que para fazer a minha blusa eu preciso de 1.005 metros, tá bom? É importante você usar essa metragem, porque se você se confundir e usar a metragem que está aqui, que está em jardas, você vai acabar comprando mais fio do que você precisa, tá bom? Aí embaixo da tabela, ele dá essas explicações de tamanho. Então, se você for usar mangas de 3/4, ele está falando que você pode subtrair essa quantidade de jardas daquela medida total. Ou seja, essa medida total que está dando nas colunas da direita, tanto para o corpo mais curto quanto para o corpo mais longo, ela está sendo pensada para mangas longas. Então, se você quiser fazer mangas 3/4, você vai subtrair essa quantidade que está aqui entre parênteses da sua medida total, de acordo com o tamanho de corpo que você quer. E se você for fazer mangas curtas, aí ele está dizendo quanto mais você tira dessa medida total, tá bom? Aí aqui na página 4, essa é parecida com a versão que eu mostrei na live, ele tem na esquerda
um esquema desenhadinho de não só do passo a passo da construção, como as partes do suéter. Então, essas são as partes que a gente vai trabalhar. Então, aqui, a parte de cima à esquerda, tá escrito collar. Collar é aqui a gola, tá? Yoke é a pala. Então, dá para você ver pelo desenho que a pala, inclusive, tá colocando esse painel de ponto cordão que vai ter nas mangas. Aí o terceiro esqueminha tá escrito Separation of Sleeve and Body, ou seja, é a separação das mangas e do corpo, tá? E aí que você vai pôr os pontos da manga em espera para poder continuar e seguir pelo corpo. Aí ele tem, no quarto desenho, ele tem como que a gente continua, então as mangas estão em espera e a gente vai tricotar o corpo nessa direção, ele tá mostrando ali, que é o body é o corpo. E por último, a gente faz as mangas. Aqui pelo esqueminha dá pra ver como que elas preferem, que é com agulhas de ponta dupla, que são as DPNs, Double Pointed Needles, né, DPNs. Mas a gente pode fazer como quiser, eu vou fazer com laço mágico. E aí tá mostrando a direção que a gente vai tricotar, então para você saber que você vai levantar esses pontos que estão em espera e vai fazer a manga daqui do ombro até o punho. E tá mostrando esse painelzinho de ponto cordão que tem aqui do ombro até a manga toda, tá bom? E aí, do lado direito, tem algumas explicações. Então, a primeira é construction. Construction é a construção, é o modo como a gente vai construir o suéter, tá? Tá falando que esse suéter, ele é trabalhado sem costuras, de forma circular, de cima para baixo, tá? Top down. Então ele tá falando que você vai montar os pontos aqui na gola e vai fazer a pala no formato raglan, tá? Fazendo esses aumentos de raglan que vão da gola até a cava, tá? São 4 pontos de aumento. Aí tá falando que que os pontos das mangas são colocados em espera num pedacinho de fio velho, ou para quem tiver naqueles tubinhos de silicone, ou pode ser também o cabo de alguma agulha que você não esteja usando. E aí vai completar o corpo e depois os pontos das mangas são levantados e trabalhados por último, tá? Aí tá falando neckline, que é a gola, tá? Usando agulhas menores. Então lembra que eu falei que eles usam 2 tamanhos de agulha. Eles usam uma agulha que é pro corpo, mangas, e uma agulha que é pra parte que tem barra, que é a gola, os punhos e a barra embaixo, tá? Então tá falando com a agulha menor. Então pensa, você fez a sua amostra com a agulha do corpo. Aí você vai diminuir 1 ou 2 tamanhos para fazer as suas barras, tá bom? Então eu que vou usar, por exemplo, agulhas 4 para o corpo, eu vou usar, por exemplo, agulhas 3,5 para fazer essas outras partes, tá? Essas partes de barra. E daí ele tá dizendo como que você vai começar, quantos pontos você vai montar na sua agulha. Lembrando que aqui começa com de 0 a 6 meses, certo? Então a gente pode, para quem for fazer para si mesmo, pode ignorar esses que não estão em negrito e começar a partir dos que estão em negrito. E aí os que estão em negrito, lembrando que tem XS, depois S, depois SM, depois M. Então uma coisa que eu faço é marcar qual é o tamanho que eu vou fazer. Então se eu vou fazer o ML, a gente tem XS, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer o quinto tamanho dos negritos. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu marco o tamanho que eu vou fazer, porque daí eu bato o olho já e já sei o que é mais fácil. Nesse exemplo que eu tô mostrando para vocês, eu tô no iPad, então eu tô fazendo isso digitalmente, mas se eu tivesse com a receita impressa, eu faço um círculo com lápis já no tamanho que eu quero. Principalmente essa receita que tem muitos tamanhos, se toda vez você tiver que ficar olhando e contando, é muito provável que você acabe se perdendo, confundindo número e tudo mais. Então, eu acho melhor nessa etapa já fazer isso, já bate o olho
e já vê quais são os seus tamanhos, já anota, porque daí quando você estiver seguindo a receita, você só bate o olho naquela que tá marcada e já faz, tá bom? Aí, para você começar a sua blusa, ele já te dá duas opções. O primeiro método, que é o que eu vou fazer, é o mais simples. Você já começa com o canelado da gola, tá bom? Você já começa pelo canelado, depois você já vai pra pala direto e já faz tudo de uma vez. O segundo método, eles estão dando como alternativa, você vai primeiro montar a sua gola sem o canelado. Você vai fazer a sua pala, vai fazer o corpo, vai fazer as mangas e por último você vai levantar esses pontos e fazer o canelado da gola. Eles dizem que esse modo adiciona um pouco mais de estrutura e eles falam que isso é bom principalmente para os tamanhos maiores de suéter. Então, se você vai fazer um suéter de um tamanho maior, talvez seja bom você fazer esse método 2, que você começa montando os pontos só para a gola, faz a pala, faz o corpo, faz as mangas e por último você levanta esses pontos e faz a gola. Agora, eu vou dar uma dica. Como esse suéter é montado de cima para baixo, a gente pode ir experimentando, por exemplo, para saber qual é o comprimento que você quer, tanto do seu corpo quanto das suas mangas. É bom para você experimentar e ter uma medida mais precisa, que a sua gola já esteja montada. Então, eu sugiro o seguinte: se você for fazer esse método 2, monta os pontos da sua pala, da sua gola sem contar o canelado, faz a sua pala. E aí, quando você for separar as mangas e o corpo, deixa tudo em espera, pega a agulha menor e faz o canelado do pescoço. Dá no mesmo, tá bom? Assim, em termos de estrutura da peça, tá? Porque daí, quando você for começar a experimentar a sua blusa, você já tem aqui uma noção de como vai ficar, tá bom? Se sua gola ficou muito grande, muito pequena, porque eu acho que isso aqui faz diferença no caimento da peça para você experimentar, tá bom? Mas como eu falei, eu vou começar pelo método mais simples, que é montando o canelado direto e depois fazendo a pala. Então vamos lá, o primeiro passo é montar os pontos na agulha. Meu fio tá assim todo enroladinho porque eu desmanchei a minha amostra, tá? Como eu falei, meu fio é precioso, eu não tenho muito, então eu vou usar tudo que eu tenho. Então eu desmanchei a minha amostra, o fio ficou todo enroladinho assim, mas não tem problema, tá? Segundo o meu tamanho, que é o ml, eu vou montar 90 pontos na agulha, certo? Um jeito da gente fazer, da gente poder ter uma ideia de qual tamanho de fio a gente precisa deixar para montar, é você mede assim, ó, você enrola 10 vezes na agulha, mais ou menos, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com uma sobrinha, isso daqui teoricamente dá para 10 pontos. Ele vai dar mais, tá? Ele vai sobrar. Mas isso daqui seria mais ou menos 10 pontos. Eu preciso montar 90. Só que eu sei que se você fizer exatamente mais 10, assim, desse jeito, vai sobrar muito fio. Então, para mim, 80 já tá bom, tá? Posso andar mais um pouquinho se for o caso, só para ter certeza, mas assim já tá bom. Na receita, eles não dizem qual é o tipo de montagem, eles só dizem montar na agulha, então cada um pode montar como quiser. Como isso daqui é um canelado, eu gosto de fazer aquela montagem que é a mesma das minhas receitas de brioche, que é aquela montagem tubular, tá? Então eu vou fazer a montagem tubular, que é feita com duas carreiras planas de preparação e depois a gente junta no círculo para poder fazer a gola, tá? Lembrando então que para fazer a montagem tubular, a gente faz assim, coloca a agulha por cima, dá a volta, aí a gente passa por cima do fio que está no dedo indicador, sobe, passa por baixo de todos, aí a gente tem um ponto, aí agora a mesma coisa, por baixo do dedão, por cima do indicador e dá a volta total, e vai repetindo esses 2 pontos até dar os seus 90 pontos, tá? Já fiz a primeira carreira de preparação
em que a gente faz um tricô, não, a gente faz um meia pela perna de trás e desliza o tricô com o fio na frente. Fiz uma carreira, agora a segunda carreira de preparação, que é um tricô, um meia normal e desliza o tricô com o fio na frente. Um meia, desliza o tricô com o fio na frente. E aí faz isso até terminar a carreira. Quando terminar essa carreira, daí a gente junta na circular para começar a fazer a gola, o canelado da gola. Então aqui estão as duas carreiras de preparação feitas e agora eu vou juntá-las na circular para começar a tricotar em circular, em formato circular. Lembrando que essa é a montagem que eu quero fazer, mas dá para fazer com qualquer montagem que você quiser, porque a receita não especifica uma montagem, alguma montagem específica, certo? A única coisa que eles dizem é que para a gente montar na circular é bom colocar um marcador, que é o tal do Beginning of Round Marker, BOR, que é o marcador de início de carreira, tá? Para você poder contar em que ponto que você tá da sua carreira. Aqui eu vou dividir mais ou menos os meus pontos entre as duas, metade e metade, porque o meu cabo é muito grande para fazer a gola, então eu faço laço mágico. O laço mágico é assim. Você separa metade, mais ou menos, né? Metade dos pontos de um lado. E aí você junta, se certificando de que não tá girado a sua montagem. E aí você começa a fazer seu canelado. Do seu ponto anterior, você junta o seu ponto anterior com o seu novo, com o ponto, o começo com o final, né? E aí você faz o canelado normal. Um meia, um tricô. Aqui você pode substituir se quiser e pode fazer o canelado torcido, então que você faz o meia por trás, por exemplo. Pode fazer como quiser, tá? Pode fazer um canelado 2x1, se quiser, pode fazer um canelado 2x2. A receita pede o canelado 1x1, que é um meio um tricô. E aí ela pede para você fazer uma certa quantidade de carreiras, uma certa quantidade de carreiras não, uma certa espessura, uma certa altura de gola, tá? No meu caso é entre 3 centímetros e 3,5 centímetros, que é uma polegada, ponto 25. Eu vou fazer 3 centímetros e depois eu vou ver como é que tá. Se eu achar que tá legal, eu paro, senão eu posso continuar mais uma ou duas carreiras. É mais ou menos 3 centímetros, tá? E, obviamente, é ao seu gosto. Se você quiser fazer maior, pode fazer. Se quiser fazer menor, pode fazer. Pronto. Aqui eu fiz mais ou menos o que foi pedido do tamanho do canelado da gola, tá vendo? Eu tenho uma régua que tem medida em polegadas de um lado, centímetro do outro, então já é mais fácil, já que tá na receita 1 e 1/4, né? Eu já tenho aqui, ó, 1/4 é aqui, então eu tenho 1 polegada e 1/4 aqui de gola, tá? Com a montagem tubular ou italiana, que eu acho que fica mais bonito. Então, agora na receita, eles pedem pra gente trocar a agulha. Eu tô fazendo, essa daqui é a agulha US4 ou 3,5 milímetros. E agora eu vou trocar pela 4, que é a que eu vou usar para fazer o corpo. Então, agora na próxima carreira, a gente já vai começar a colocar os marcadores para os aumentos de raglan e vai começar a fazer os aumentos da pala.
E aí, por último, então, é como que você vai fazer os aumentos para essa pala, tá? Então, a gente começou montando esses pontos na agulha. Então, aqui no meu caso, por exemplo, eu vou montar. é, eu vou montar. Então, aqui, onde está neckline, é quantos pontos você vai montar, independente do método que você vai usar, tá? Então, eu, por exemplo, para o meu tamanho, eu vou montar 90 pontos. Como eu vou fazer o método de fazer o canelado primeiro, eu vou montar esses 90 pontos com agulha menor e ele está dizendo aqui, você vai trabalhar no canelado um por um, que é um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô, por 1,5 polegadas, 1,25 polegadas, tá? 1,25 polegadas dá 3,17 centímetros. Então, tanto eu posso fazer 3, fazer 3,2, 3,5. Aí eu posso olhar e ter uma ideia e ver quanto que eu prefiro. Isso é mais para a gente ter uma ideia do tamanho que eles sugerem, tá? Então, para mim, eles sugerem 1,25 polegadas, que dá aproximadamente 3 centímetros, tá bom? E aí, então daí, depois que eu fiz esses 3 centímetros de canelado da gola, essa última parte que é o neckline increase round, tá dizendo o quê? Quanto que eu vou fazer, como que eu vou fazer os aumentos. Então ele tá dizendo assim, ó, tricote tantos pontos, que aí a gente vai ver qual que é a nossa medida, aumentando essa quantidade de forma regular. O que significa? Que no meu, ó, eu vou fazer. No meu, eu preciso aumentar 34 pontos. 34 pontos em 90 pontos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dividir 90 pontos por 34, que dá 2,6. É um número que, né, não dá para fazer 2,6 pontos, né, a cada aumento. E aí, o que, que eu preciso ver? Que no final, eu preciso ter, depois que eu aumentar, eu preciso ter 124 pontos. Ou seja, e nessa primeira carreira, tá? Depois da gola, depois da barra, né? Do canelado, eu preciso passar de 90 pontos para 124 pontos. Então eu preciso fazer isso de forma espaçada regularmente. Troquei aqui minhas agulhas, agora eu tô com a agulha 4, que é a US6, que eu tô usando para minha amostra, que para minha amostra foi a que melhor deu certo, né? Mas lembrando que na receita é a 5, enfim, cada um usa a que quiser. E agora eu preciso fazer aumentos. Eu tenho 90 pontos aqui e eu preciso aumentar mais 34. Eu preciso chegar, na minha medida, a 124. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a cada 3 pontos, eu vou fazer um aumento, tá? Aqui também nessa receita não diz o tipo de aumento que é para você fazer. Eles não especificam, isso significa que você pode fazer o aumento que você quiser. Então, eu acho que eu vou fazer o KFB, Knit Front Back, que você faz um pela frente e um por trás, porque eu acho que esse tende a ficar mais fechadinho. Vamos ver se dá certo.
que funciona, né? Nessa hora você pode ver se o aumento que você fez ficou bom. Se você não gostar, você desfaz, tenta outro. Mas eu acho que esse KFB funcionou bem. Na página 5, a gente tem a pala, a continuação da pala, tá? Então, o que a gente fez? O canelado da nossa gola, para quem começou por esse método. Quem não começou por esse método, montou os pontos direto e fez a primeira carreira de aumentos, tá? Aí, agora ele tá falando como é que a gente vai colocar os marcadores pra gente saber onde são os nossos aumentos de raglan, tá? Então, ele tá dizendo aqui, nessas medidas que ele dá, né, nessa ordem, e você vai olhar qual é a sua, quantos pontos e meia você vai fazer até colocar o marcador. Então, no meu caso, são 14 pontos. Eu vou fazer eu vou fazer 2 pontos e meia, que é esse K2, knit 2, então faça 2 pontos e meia, P8, e aí é aqui que ele está dizendo quantos pontos você vai fazer do painel, tá? Então é P8 para o primeiro tamanho, ou então vai aumentando. No meu caso são 14. Então eu vou fazer, começando do meu começo da minha carreira, eu vou fazer 2 meias, que é K2, aí P14, ou seja, purl 14. Purl é tricô, então eu vou fazer 14 pontos em tricô, tá? Aí vou fazer mais 2 pontos e meia e vou colocar um marcador, tá? Então seria assim, ó, 2 pontos em meia, 14 pontos em tricô, 2 pontos em meia, PM. PM é place marker, coloque um marcador. Então, depois dessa sequência, eu vou colocar um marcador. Aí ele fala K, e daí ele vai dar a medida de cada um. K é knit, é ponto meia, então você vai fazer, eu no meu caso, vou fazer 44, que é a última instrução, twice. Twice é 2 vezes. Twice se refere ao que está entre colchete, tá bom? Que é tudo. Então são 2 pontos meias, no meu caso, 14 pontos em tricô, 2 pontos meias de novo, coloco um marcador e 44 pontos meias. Eu vou fazer isso e colocar um marcador. Vou fazer isso 2 vezes. Aqui eu tenho 4 marcadores, porque dentro do colchete eu coloquei 2 marcadores. Então, se eu fiz esse colchete 2 vezes, eu tenho já 4 marcadores, tá? Esses 4 marcadores estão me mostrando onde são meus aumentos de raglan, que é o que está escrito aqui na instrução em seguida. Os 4 marcadores em raglan separam a manga direita, a frente, a manga esquerda e as costas, tá bom? São essas 4 seções que ele está separando. O próximo passo da receita é que a gente vai agora colocar os marcadores para os aumentos de raglan. Então, eu vou procurar aqui nos meus marcadores da Rê, quem quiser, depois eu coloco ali o link. Eu vou procurar 4 marcadores da mesma cor. E eu vou colocar também marcadores no meu painel de cordão. Eu vou pôr antes e depois do painel. Então, eu vou colocar 8 marcadores, tá? Eu vou colocar 4 de raglan e 4 do painel. É bom escolher marcadores, se você puder, né? Se você tiver coloridinho assim, escolher marcadores contrastantes para você não se perder, né? Ainda mais quando eles são pequenininhos assim. Eu gosto de marcador pequeno.
Então, eu tenho, esses vão ser meus marcadores de raglan, esses vão ser os meus marcadores do painel de cordão e esse é o meu marcador de início de carreira, tá? Então, agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, segundo a receita, 2 meias e 14 tricôs, que vai ser a primeira carreira do meu painel de cordão. E aí eu vou colocar um marcador. Então, eu faço 2 meias. E aqui eu vou colocar o meu primeiro marcador, que é para saber quando é que começa meu cordão. Então, 1, 2, 3, 4, 14 tricôs, outro marcador. E aí, mais 2 meias, um marcador de raglan. Meu primeiro marcador de raglan. Aí, para minha frente, são 44 pontos. Quarenta e quatro meias, outro marcador de raglan. E aí, a receita fala pra gente repetir o que a gente acabou de fazer. Ou seja, começa de novo na explicação. 2 meias. Aí eu coloco o meu marcador do painel. 14 tricôs. E aí, os últimos 44. Aí, 2 meias. O último raglan. E aí, os 44 pontos das costas. Na verdade, aqui você nem precisaria colocar o último marcador de raglan, porque ele vai coincidir com o seu marcador de começo de carreira. Mas eu vou deixar aqui que é para poder ficar bem, pra gente poder visualizar bem. Então, aqui a gente tem o nosso, aqui ó, a gente fica mais ou menos assim, ó, a nossa pala. Aqui, esses dois marcadores amarelos indicam as mangas, então aqui vão ser as mangas, aqui é a frente, aqui são as costas, e esses marcadorzinhos verdes me indicam onde é o meu painel de ponto cordão, que eu vou ter que revezar uma carreira fazendo tricô e uma carreira fazendo meia para poder dar aquele efeito aqui. Agora ele está me contando como é que funciona esse painel em cordão, tá? Então ele está dizendo assim, os 14 pontos centrais, no meu caso são 14 pontos centrais são feitos que foram feitos em tricô, eles são esses painéis em cordão, tá? O que significa que quando você está fazendo cordão na circular, você vai fazer uma carreira em tricô, uma em meia, uma em tricô, uma em meia, uma em tricô, uma em meia, tá bom? Então é isso que ele tá me explicando. Eu fiz primeiro em tricô e depois na próxima eu vou fazer meia normal, depois na outra tricô, na outra meia. Então isso é importante de lembrar.
Ele dá uma dica que logo em seguida ele põe uma notinha que para facilitar, você pode colocar marcadores onde começa esse painel. Como essa primeira rodada você já fez em tricô, você já viu que está diferente. Você tem um monte de ponto meia e alguns em tricô, que já é o começo do seu painel. Então você pode pôr marcadores ali também, um marcador de outra cor para você saber que não é o raglan, esse painel. Porque daí quando você estiver fazendo, você sabe que, pera, aqui eu preciso pensar. A última eu fiz o quê? Meia, então agora é tricô. A última eu fiz tricô, então agora é meia, tá bom? Aí, round one. O que é round one? Round one é a primeira carreira, tá? Round one. KFB, que é knit front back, ou seja, é um meia na perninha da frente, não tira da agulha, faz um meia na perninha de trás. Então é um aumento feito desse jeito. Aí, knit to 2 stitches before raglan marker. Trabalhe em ponto meia até 2 pontos antes do primeiro marcador do raglan. Faz outro desse aumento KFB, um na frente, um atrás no mesmo ponto. Faz um ponto meia, outro ponto meia, que é esse K1, e SM. SM é slip marker, ou seja, passe o marcador da sua agulha esquerda para a sua agulha direita. Isso tudo está entre colchetes e depois está escrito 4 times, 4 vezes. Então você vai fazer isso 4 vezes, tá bom? Como essa primeira carreira, o seu painel de cordão, agora você já trabalhou em tricô, agora você vai trabalhar em meia, então agora é tudo meia. Então essa carreira 1 você vai fazer um aumento, aí você vai fazer meia, aí você vai fazer outro aumento, pula o marcador, aumento, meia, aumento, pula o marcador, aumento, meia, e vai fazer isso 4 vezes, tá bom? E aí no final ele diz, você vai aumentar 8 pontos, tá? 8, aqui tá. 8 STS INC, significa 8 stitches increased, 8 pontos aumentados, tá bom? 2 por sessão, tá escrito em seguida, tá? Então é isso, você vai aumentar 2 nessa, 2 nessa, 2 nessa e 2 na última, 8 pontos ao todo. Carreira 2. Carreira 2 ele tá dizendo, trabalhe em ponto meia até o painel de cordão, que é o garter panel. Garter panel é o seu painel de cordão, de ponto cordão. Então faço trabalho em meia até chegar nesse painel. Faça tricô nesse painel agora, certo? Então na carreira de preparação a gente fez tricô, na primeira carreira a gente fez meia, agora a gente tá na carreira 2, a gente vai fazer tricô, tá? Depois que terminou o painel, meia até o marcador, desliza o marcador, SM, meia até o outro marcador, SM, e mesma coisa, twice, ou seja, 2 vezes. Então ele está te explicando como fazer um painel de manga e a frente, e depois ele fala, então repita, né? 2 vezes. Então agora você vai fazer a mesma coisa para outra manga e para as costas, tá? Daí ele diz, trabalhe as carreiras 1 e 2, um total de, e aí a sua quantidade de vezes, que no meu caso são 18 vezes, tá? O que significa? Eu já fiz uma vez, né? Nessa primeira explicação, carreira 1, carreira 2, eu já fiz uma vez. Se é um total de 18 vezes, eu tenho que fazer mais 17 vezes. E trabalhando 18 vezes a carreira 1 e a carreira 2, vai me dar um total de 36 carreiras, certo? Se eu tô falando que são 18 vezes A1 e A2, é porque eu vou fazer 18 vezes A1, 18 vezes A2, 36, tá bom? No meu caso, 36. Você vê que é uma receita bem explicadinha, tá? E aí, no parágrafo de baixo, ele diz quantos pontos você vai ter depois de trabalhar essas 18 carreiras no meu caso. Então, no meu caso, eu vou ter 268 pontos no total, tá? Incluindo tudo. E no parágrafo de baixo, eles ainda explicam cada sessão. Então, eu vou ter 268 no total. E aí ele diz que eu vou ter 54 pontos para cada manga e 80 pontos na frente e atrás,
tá? 80 na frente, 80 atrás. Agora, a próxima seção que a gente tem que fazer é a seção de aumentos, que a gente vai fazer aumentos gradativos, carreira sim, carreira não, tá? Então, o primeiro a gente vai fazer um aumento KFB, Knit Front Back, né? Aquele que a gente faz 2 aumentos no mesmo ponto. Aí a gente vai fazer meia até o marcador até 2 pontos antes do marcador de raglan. A gente vai fazer outro KFB no penúltimo ponto. E aí aqui a gente faz um meia normal, desliza e repete a mesma coisa. Um KFB aqui, vai fazer ponto meia até 2 pontos antes do raglan. No penúltimo faz KFB de novo, nesse só faz um meia normal, desliza, KFB, meia até 2 pontos antes do raglan, KFB, meia normal, desliza e um KFB aqui e vai até os últimos 2 pontos, no penúltimo KFB e no último meia normal. E aí a gente vai fazer isso numa carreira e na outra a gente vai fazer a carreira normal sem aumentos. Ou seja, a gente vai fazer meia em toda a parte, menos no painel. Daí esse painel a gente vai fazer em tricô, tá? Então é só pensar assim, na carreira que tem aumento, você só faz meia. Na carreira que não tem aumento, é quando você vai trocar essa parte do painel por pontos em tricô, tá bom? Agora que minha gola já tem pontos suficientes, eu não preciso mais fazer o laço mágico, eu posso deixar no meu cabo direto. É mais fácil de tricotar. Deslizo o marcador do painel, aumento, meia. Deslizo o marcador do raglan, aumento, e meia até 2 pontos antes do marcador. Então, nessa carreira eu aumentei 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E agora nessa próxima carreira não tem aumentos, então eu só vou fazer meia e vou mudar para tricô dentro desses meus marcadores verdes, que é o painelzinho de ponto cordão.
Aqui já dá para começar a ver um pouquinho do nosso painel, das nossas mangas. E aí é isso. Na receita, ele diz agora que é para eu repetir essas 2 carreiras, no meu caso, 18 vezes ao todo. Eu já repeti uma vez, né? Que eu fiz a carreira 1 e a carreira 2, eu já fiz uma vez. Então agora eu vou fazer a carreira 1 e a carreira 2 mais 17 vezes. No total, eu vou ter 18 carreiras 1, 18 carreiras 2, eu vou ter 36 carreiras a contar a partir da minha gola, tá? A partir do meu canelado da gola. Então, a gente segue mais esse pedaço do jeito que tá explicando. Aumentos na primeira carreira e sem aumentos e pontos tricô no painelzinho na segunda carreira. Aí no próximo ele fala dos tamanhos, que é quem tá do tamanho 0 a 6 meses até o L, ou seja, uma grande variedade. Ele fala, continue para checagem, pula isso tudo e vai para checagem da profundidade da sua pala. Quem estiver fazendo a partir do XL, olha a parte de baixo, o parágrafo de baixo, que está explicando mais algumas carreiras, tá bom? Então ele diz que para quem está fazendo do XL em diante, você vai fazer uma carreira 3, que você vai fazer mais aumentos, e uma carreira 4, que você vai fazer mais aumentos. E aí ele está dizendo que você vai trabalhar a carreira 3 e a carreira 4 tantas vezes, que dá um total de tantas carreiras, que dá um total de tantos pontos. É a mesma explicação que a gente já viu, só que com outra contagem, porque quem vai fazer do tamanho XL em diante vai precisar de mais aumentos, ok? Depois continua para carreira 5 e carreira 6, que também tem mais aumentos. E mais quantas vezes você vai trabalhar essas carreiras, que vai dar um total de quantos pontos em cada sessão e tudo mais, tá bom? Eu que vou fazer o tamanho ML, não preciso dessa parte, então eu vou direto para check yoke depth, que significa vamos checar a profundidade da nossa pala, tá bom? Então eles falam assim, ó, trabalhe nesse padrão que a gente já estava trabalhando até agora, sem aumentos, tá bom? No further increases, sem aumentos, só continuando o painel de cordão, até que a sua pala tenha pelo menos, no meu caso, 7,75 polegadas de profundidade. Então, aqui para o meu caso, eu vou ter que medir da parte de baixo da minha gola. Lembra que eu vou começar fazendo a barra, tá? Então, eu tenho que medir a partir de baixo. Se você não fez essa parte ainda, se você já pôs direto, já montou direto o da pala, então você vai começar a partir do começo mesmo, tá? Até onde você trabalhou. Tem que ter, pelo menos, ele diz, essa medida, que no meu caso é 7,75 polegadas, que para mim é 19,7 centímetros, 20 centímetros, tá? Então, no meu caso, tem que ter mais ou menos 20 centímetros essa medida. Pronto. Aqui eu terminei toda aquela sessão de aumentos, que a gente tinha que fazer um aumento a cada 2 carreiras. Então, aqui a gente vai fazer essa parte de checagem da medida. O que a gente vai fazer? A gente vai... Eu tô com preguiça de tirar daqui e colocar num cabinho de espera, então eu vou, tá vendo? Só dar uma esticada aqui. E agora a gente vai medir o que eles pediram para medir. Eu, como comecei pela primeira construção, em que eu já fiz o canelado da gola, eu tenho que começar a medir a partir da parte de baixo do canelado. Se você optou pela construção 2, que é começar sem o canelado, você deveria estar com a sua blusa assim, certo? Só na montagem, direto para a pala. Então, é dali, você vai começar de total, tá? Quem começou com canelado vai medir a partir da base do canelado, que é quando começa a pala, tá bom? A gente não deve esticar nem nada,
é bom a gente dar só uma... Pensa que o peso da nossa blusa vai vir nesse sentido, certo? À medida que a gente for construindo o resto do corpo e tudo mais, ela vai pesar um pouco, tá? Então, se quiser dar só uma esticadinha assim de leve, sem pôr pino, sem nada, tá? É só pra gente tentar ter uma medida um pouco mais precisa, tá bom? Aqui eu tenho uma dessas trenas que tem centímetros e polegadas do outro lado. Eu vou medir em polegadas porque é como tá na receita, mas depois a gente traduz. Então, ó, eu coloco o 0 bem aqui na linha onde começa a pala. E aí desenrolo o meu tricô aqui, desenrolo a minha agulha. Tá mais ou menos em 5 polegadas e meio. Ele diz que eu tenho que chegar até 7,75. Então, ainda falta mais umas 2 polegadas, mais ou menos, certo? Aqui, ó, em centímetros, eu tenho 14 centímetros. Eu tenho que chegar um pouco mais do que isso. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas carreiras, isso está na receita também. Ele pede para a gente continuar mais algumas carreiras sem aumento, só as carreiras de padrão, ou seja, agora que a gente já terminou os aumentos, agora ele pede para fazer só as carreiras simples, sem aumento, só para continuar aqui a pala e chegar na medida que ele dá como correta, que no meu aqui são 7 polegadas e pouco. Agora não é para fazer aquele aumento que a gente estava fazendo, aquele knit front back KFB que a gente estava fazendo aqui, ó, que dá para ver que fica marcadinho, tá vendo? Agora é sem aumentos, direto até chegar na medida desejada. Nessa parte da medida desejada, você também pode fazer a sua própria medida, tá? Não precisa seguir o que está na receita. Se você acha que você quer a pala um pouco mais curta, você vê quanto é que tá até aqui, quanto falta para você chegar na sua pala ideal e você vai tricotar até chegar nessa parte. Em seguida, eles dão uma sugestão para quem quiser fazer as carreiras encurtadas para aumentar a parte de trás, para que a parte de trás da sua blusa fique mais alta quando você olha a gola dela, quando você pega a sua blusa assim e olha de frente, a parte de trás fica um pouco mais alta do que a da frente. Isso serve para que tenha um bom caimento a gola, para que a gola não fique assim muito apertada no pescoço. Eu, como gosto de golas mais largas, elas tendem a não ficar apertadas no pescoço. Eu não vou fazer essas carreiras encurtadas, mas eles dão essa opção de carreiras encurtadas para quem quiser fazer aumentar um pouco o tecido na parte de trás para que as costas fiquem um pouco mais levantadas e tenha um caimento melhor no pescoço, tá? Então eles estão explicando que essas carreiras encurtadas são opcionais e elas são trabalhadas simetricamente na parte central das costas. Aí tá explicando, né, que ele levanta a parte de trás em relação à da frente para que fique um pouco melhor, mas que não é obrigatório. Elas estão dizendo que elas usam o método de carreiras encurtadas alemão, que chama-se German Short Rows, mas que você pode substituir por qualquer método de carreiras encurtadas que você preferir, tá? E por fim, na página 6, elas continuam as explicações de como fazer as carreiras encurtadas e depois já vai para a separação das mangas e do corpo, tá? Esse vídeo vai até essa parte, então essa é a última parte que a gente vai trabalhar agora. Separação do corpo e das mangas, separate body and sleeves, então, né, separe o corpo das mangas. Na carreira de separação, em seguida, o corpo e as mangas vão ser trabalhados separadamente. É isso que está escrito aqui, tá? Então tá dizendo que os pontos da manga vão ser colocados em espera. Tá falando para manter o seu marcador de início de carreira, que é esse BOR marker, Beginning of Round Marker. É o marcador de início de carreira, tá? Tá falando para que fique no lugar. E aí você pode tirar todos os outros marcadores. Então, se você pôs marcador de raglan, pode tirar nessa próxima carreira. E se você pôs os marcadores do painel, você pode deixar, porque na verdade eles estão na sua manga que está em espera. Então, esses podem ficar aí, tá? E esses, na verdade, você vai manter até o final da sua manga.
Então, você mediu a sua pala, ela tá do tamanho que você quer. Se ela tiver mais curta, você pode trabalhar mais carreiras naquele padrão, no mesmo padrão, sem aumentos, até onde você achar que tá bom para você para separar as suas mangas, tá? Então, a próxima carreira já é a carreira de separação. Então, ele tá falando para você colocar os seus pontos da manga em espera. Então, no meu caso, são 54. Coloco eles em espera. Aí eu vou montar, no meu caso, 10 pontos, usando o método, chama backwards loop. Eu não sei como é que ele chama em português, mas é um método que você monta os pontos na agulha direita, tá? Eu vou explicar, eu vou botar um videozinho aqui para mostrar. Que são os pontos que você vai pôr aqui embaixo da sua manga, tá? Aí, em seguida, ele tá falando para você fazer, para você trabalhar, no meu caso, os 80 pontos da frente, né? Ou seja, até o próximo marcador, e tirar esse marcador e botar esses próximos pontos de manga em espera, tá? Que é a mesma quantidade, no meu caso 54, montar aquela mesma quantidade para debaixo do braço, que no meu caso são 10 pontos, e depois trabalhar em ponto meia as costas, tá? Que no meu caso são os 80 pontos das costas. Bom, eu fiz mais algumas carreiras da minha blusa sem fazer os aumentos. E aí eu coloquei assim e medi. Lembrando que é para medir a partir da base, né, do canelado. Aqui. E daí eu medi e dando aquela esticadinha que eu falei, mais ou menos, já dá mais ou menos uns 7,5, quase 8 polegadas. E o meu é 7,75. Então, a minha blusa já tá pronta para experimentar. Então, agora eu vou colocar numa cordinha de silicone. É um bom jeito de experimentar, mas não é obrigatório. Você pode colocar, você pode passar aqui um fio de alguma lã que você tem aí, um resto, alguma coisa assim de fio. E aí você pode colocar metade da sua blusa. Tem gente que põe tudo, a blusa toda nesse fio. Eu acho que não precisa. Você pode pôr metade, a outra metade pode ficar nas suas agulhas. É mais fácil até, é metade do trabalho, né? Vamos dizer assim. E aí, então, vocês viram como eu fiz. Você pluga se você tiver essa cordinha e não souber usar, ou se você quiser comprar, você coloca a pontinha dela, cadê? É um tubinho assim de silicone com vazadinho, né? É um tubinho vazio por dentro. Então você espeta na sua agulha, espeta bem fundo para ela ficar firme. Ela é de silicone, ela tem um pouco de jogo. E aí você, com cuidado, para não soltar, para não puxar aqui e soltar. Tá vendo que tá presa na minha agulha aqui, ó, na ponta da minha agulha, ó? Então você deixa lá dentro e dá uma afrouxada assim, ó. E aí você vai transferindo os seus pontos. Você pode transferir metade. Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou transferir metade e vou deixar o resto na agulha. Tem gente que experimenta assim, tá? Tipo, já faz uma volta e deixa assim. Eu não recomendo, porque na hora que você estiver passando a blusa na sua cabeça ou no seu corpo, se você sem querer puxar aqui, você solta todos os pontos. Então, eu recomendo ou coloca todos os pontos no tubinho, ou coloca metade, mas aí faz que nem eu vou fazer. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou separar. Vai empurrando esses aqui pra frente, pra poder dar espaço. Você vai fazendo esse joguinho assim, ó, ele vai indo. Aí aqui eu vou parar mais ou menos, eu vou parar aqui na manga mais ou menos, ó. Então, aqui eu já puxo. E aí eu vou pôr até aqui. Tá vendo que eu tô segurando
o tubinho aqui para poder fazer força e puxar para cá, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso segurando na agulha que você vai arrancar o tubinho. Aí você vem aqui. Tira. Pode deixar aqui na agulha um pouquinho. Puxa, ajeita. O tubinho é enorme, tá vendo? Então você pode puxar, 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 puxar. A ideia é que você tenha bastante folga dos dois lados, porque na hora que você for experimentar a sua blusa, você vai esticar. E aí você tem que fazer isso tudo sem medo, né? Pelo amor de Deus. Então, chegou aqui, você tanto pode deixar aqui, aí sim você pode deixar no tubinho, porque não vai cair os pontos. Ou você pode tirar, puxa com cuidado e coloca sua outra ponteira para não cair os pontos. Aí aqui, esse daqui, uma coisa que eu costumo fazer é amarrar um no outro, mas como nesse caso eu tô com medo de cair, você pode dar um nozinho. Ele não vai passar pelos seus pontos, tá? Ou se quiser pode fazer um nó sem terminar ele, sabe? Assim, ó. Tipo um nó corrediço. Daí ele fica maiorzinho ainda e ele não vai passar. Então agora vamos experimentar a blusa. Então agora que a gente já viu, agora que eu já testei, o tamanho ficou bom, então agora a gente pode devolver os pontos para nossa agulha, embora a gente vá, agora a gente vai deixar os pontos da manga em espera. Mas, como a gente vai fazer isso enquanto a gente trabalha uma carreira, então a gente devolve os nossos pontos, ó, coloca bem seguradinho os pontos no seu tubo e faz a mesma coisa, vem trazendo aqui. Puxa do outro lado. Vem puxando seus fios, pode deixar eles bem emboladinhos assim, que fica mais fácil de deslizar depois. Então, puxa eles bem para perto da agulha. Ó, minha agulha tá aqui. Como se você fosse, tá vendo? Aos poucos tirando o cabo, puxando o cabinho, né? Vem trazendo os seus pontos para mais para perto da onde tá a agulha e vai puxando do outro lado. Tem um pouquinho de fio sobrando aqui, tá vendo? De cabo, então eu preciso juntar bem esses pontos para poder puxar. Eu achei que esse fio de silicone, ele não desliza muito fácil, ele meio que gruda um pouco na sua lã. Então, se você estiver usando lã, né? Então, tem que ir aos pouquinhos, assim, pra mim é melhor do que puxar tudo de uma vez. Tá vendo? Você vai trazendo seus fios mais pra cá, pronto, já sumiu a barriguinha, tá vendo? Aí você pode continuar a fazer isso mais um pouco, puxar esses seus fios pouco a pouco, tá vendo? Tá bem emboladinho aqui perto da agulha, e aí você pode ir deslizando e trazendo os seus pontos pra agulha. Teoricamente, tem menos perigo de você soltar o cabinho da agulha nesse ponto. Mas ainda assim é bom tomar cuidado, tá? Vai com cuidado, não tenha pressa, não tenta fazer tudo de uma vez, que a chance de soltar e você perder os pontos no meio do caminho pode ser grande, tá? Se você fizer direitinho, não vai acontecer. Se você fizer com calma, paciência, não solta. Mas é isso, precisa ter paciência.
Se a gente tem paciência para fazer um suéter inteiro, ponto por ponto, do começo até o fim, a gente tem que ter paciência para essas partes também, né? Tudo que eu faço de puxar de um lado, puxar do outro, eu nunca seguro uma parte e outra. Então, se eu tô esticando os pontos aqui no tubinho, eu tô só segurando as partes do tubinho. Se eu tô deslizando os pontos aqui na agulha, eu tô só segurando na agulha, tá? Nunca segurando os dois, um de cada lado, para não fazer essa pressão da agulha com o tubo. Pronto, devolvi todos os meus pontos para a agulha. Eu posso tirar meu tubinho. Pronto. E agora a gente vai fazer a separação das mangas e do corpo. Então, eles já falam para a gente começar colocando esses pontos aqui da manga, que são os primeiros pontos da nossa agulha, em espera, tá? A gente poderia não ter tirado tudo e ter deixado o restinho aqui, mas eu achei melhor mostrar como é que faz tudo para evitar confusão. Mas pode, tá? Se quiser, em vez de tirar todos os últimos pontos, tira só até aqui. Então, ó, a gente vem até onde é o nosso marcador. Pode fazer assim uma curvinha com o cabo da sua agulha para marcar onde é que você vai, onde que termina, né? Os seus pontos que vão ficar em espera. E aí, de novo, põe os pontos no seu tubinho. Mas só os da manga. Como o meu tubinho é imenso, eu vou colocar os dois lados no tubinho, vocês vão ver. Então, por enquanto, tem um montão de tubinho sobrando e minha manga tá aqui. Aí, eles pedem para você montar, ó, deixa o marcador de começo de carreira e pode tirar os marcadores de raglan. E aí eles pedem para você montar, no meu tamanho são 10 pontos na agulha. Eu gosto de montar com o backwards loop cast on, que é esse, eu não sei como chama em português, que é esse que você faz um loop ao contrário e põe na agulha. Então é assim, ó. Aqui é a sua agulha direita, aqui são seus pontos da manga em espera e aqui é a sua agulha esquerda. Seu fio tá aqui, certo? Então você só pode montar desse lado, né? Senão, como é que você faz para trazer o fio para cá? Então esse backwards loop cast on é assim, ó, você vai pegar o fio, virar e botar ele ao contrário na agulha. Vou fazer de novo. Vira e põe ele na agulha e puxa. 2. Mais uma vez. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. E você tem 10, no meu caso são 10 pontos montados na agulha. E aí você vai continuar e vai tricotar aqueles pontos do corpo. Então, aí você traz para pertinho os seus pontos montados e o seu corpo e começa a fazer. Não se preocupa se aqui ficar um pouco solto, tá? Você vai ver que esses pontos na próxima carreira vão ficar meio soltos, é normal. Depois a gente pode passar uma costurinha, dar um arremate aqui para fechar esses pontinhos. Isso é bem comum, tá? Nós estamos chegando no marcador do raglan, que é o que separa o corpo das mangas. Então, aqui a gente vai parar de novo. E aqui você pode, então, tirar o seu marcador. E aqui você vai colocar os seus pontos em espera. Eu vou colocar a minha ponteira só para ter certeza que não vai sair nada do lugar. E eu vou puxar a minha cordinha que tá lá do outro lado. Eu tô fazendo isso por quê? Porque a minha cordinha é imensa, tá? Esse meu tubinho é muito grande, muito grande. E eu não quero cortá-lo. Então, eu tô usando ele para os dois lados. Mas você pode usar, obviamente, separado. Se você usar um fio, um fio desses, algum resto de fio residual, alguma coisa assim, você pode perfeitamente usar dois diferentes. É o que se faz normalmente, tá? Eu que tô querendo economizar aqui. Tá vendo que eu tô deixando o marcador que eu deixei para separar o painel. Esse a gente pode deixar porque a gente vai fazer a manga e vai continuar fazendo o painel, tá? Então, se você usou, que nem eu, um marcador para marcar onde começa os pontos de tricô do painel, desse painel de ponto cordão, aí pode deixar ele na agulha. Aí separa e tira esse marcador do raglan. Puxa. E agora eu tenho as minhas duas mangas na cordinha. Você pode, se quiser, dar um nozinho assim para separar as duas mangas, deixar ela fechadinha. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai montar 10 pontos com esse método do Backwards Loop Cast On, que seria a montagem, deixa eu pensar, a montagem com uma laçada invertida, uma laçada ao contrário, seria isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E continua até chegar no seu marcador de início de carreira, o seu BOR, Beginning of Round Marker. Pronto, cheguei no meu início de carreira. Isso daqui é o que eu falei, ó. Quando a gente monta pontos do Backward Loop Cast On, ele fica assim meio soltinho.
Mas à medida que você vai tricotando, ele vai se ajustar um pouco. E depois, quando a gente for pegar os pontos para fazer a manga e terminar, se ainda assim ficar um buraquinho, a gente pega a sobra do fio que a gente vai montar aqui na manga para poder fazer a manga e costura por cima, faz uns pontos duplos, como se fosse um bordado, e a gente fecha esses pontinhos, tá? Então, a gente termina esse vídeo aqui nessa parte. A gente fez a gola, a montagem dos pontos, eu fiz o canelado da gola, a gente fez a pala com os aumentos de raglan, a gente fez a manga com esse painel lindo em ponto cordão e a gente cresceu até o tamanho que precisava, até o tamanho indicado na receita. E agora a gente separou. As nossas mangas estão em espera. Uma tá aqui, a outra tá aqui. E na minha agulha circular tá só o corpo da minha blusa. Então, o que acontece? Eu vou ter agora, no total, na minha agulha, 180... para minha medida, vou ter 180 pontos. Eu tenho 80 da frente e 80 de trás, 160, e eu montei 10 e 10 debaixo do braço. Eu montei mais 20, então eu tenho 180, tá? Então, ela te dá agora o total de pontos que você vai ter para o seu corpo, tá bom? E os seus pontos de manga, os dois estão em espera, tá? Então, esse vídeo vai até esse momento, onde a gente separa o corpo e as mangas e a gente trabalhou a pala, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo, a gente vai trocando figurinha. E se não, bom tricô para você e até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar com o corpo.